Senador, boa noite. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Eu acho que o senhor conseguiu acompanhar com a gente os números que o Uripita foi mostrando e ficou muito claro como o dinheiro final praticamente é o mesmo, de 90 para 80, uma diferença não muito grande, de 83 para 89 bilhões de reais. A grande diferença é que não vai ter reajuste para servidor, a grande diferença é que não vai ter o auxílio diesel e a gente vai poder pagar. E isso é um ponto importante. Mais Auxílio Brasil para mais gente. Eu queria perguntar como é que está essa negociação no Senado, especialmente com esses pontos que foram tirados da PEC, da proposta de PEC dos precatórios original. O senhor acha que passa no Senado sem, por exemplo, esse reajuste dos servidores? Boa noite. Boa noite. Prazer estar falando com vocês. A explicação do Yuri foi perfeita. Vou tratar de copiar em breve. De fato, nós recebemos 3 problemas básicos do governo. Dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, dinheiro para pagar os precatórios, que estão um pouco acima da curva esperada, e para revisar os benefícios vinculados à Seguridade Social. E é para isso que a gente tem que apresentar alguma proposta, e apresentamos. Você não pode dar calote em precatório. Precatório é uma dívida que decorre de condenações na justiça, processos que passaram 10, 15, 20 anos tramitando. A imensa maioria deles é de baixo valor e diz respeito a dívidas previdenciárias, contratuais, trabalhistas. Alguns poucos são efetivamente de altíssimo valor, mas eles já têm um parcelamento previsto em uma emenda anterior da Constituição. O que o governo quer fazer é criar um subteto e parcelar, além de ser péssimo do seu ponto de vista de gestão do recurso, porque você vai criar uma bola de neve eterna que vai ficar se acumulando. Já foi feito no passado pelo Congresso, lá em meados de 2009, 2010, e o Supremo já recusou por ser inconstitucional. Justamente, é uma interferência em outro poder, é a negação da existência do Estado Democrático de Direito, a negação de direitos adquiridos. Então, não cabe fazer a solução. É sempre muito difícil negociar com Paulo Guedes, que Paulo Guedes tem muita dificuldade de lidar com os limites da lei. Ele inventa uma solução e ele quer emplacar essa solução a todo custo. E acaba gerando derrotas para o governo e prejudicando o país. A solução que apresentamos garante o pagamento integral dos precatórios, garante que você possa atender a necessidade efetiva, real, de quase 20 milhões de famílias brasileiras que estão na miséria e que estão deixando de ser atendidas com a extinção do bolso e a extinção do auxílio emergencial, evita qualquer tipo desses penduricalhos e ainda tenta a extinção das emendas chamadas emendas de relator e de comissão, que não estão previstas na Constituição, mas são usadas há algum tempo de uma forma absolutamente equivocada, que gerou até uma suspensão pelo Supremo. Se o presidente da República, se o Executivo resolver que quer dar um aumento, quer dar um auxílio a mais, ele tem a margem das discricionárias para ele mexer. Inclusive, com a extinção da RP9, da emenda de relator, ele está dando mais espaço para ele no discricionário do Executivo. Mas aí ele vai ter que fazer gestão política, vai ter que fazer escolhas. Não dá para chegar no ano eleitoral e sair distribuindo benesses sem fazer conta. Isso não é gestão, isso não é sério. Então, eu acredito que o Senado vai poder cumprir bem o seu papel e evitar esses excessos. Senador, o senhor elogiou o Uripita, ele faz a pergunta para o senhor agora, então. Obrigado, Márcio. Boa noite, senador. Obrigado por nos atender aqui. Agradeço também o elogio. Senador, deixa eu perguntar 2 coisas bem diretas. Vocês já conseguiram o número de assinaturas para protocolar, apresentar oficialmente essa PEC no Senado e fazer com que ela tramite? E a outra questão, vocês já têm um cálculo de quantos senadores estão dispostos a apoiar a PEC de vocês e não a do governo? Ou seja, na prática, vocês têm votos suficientes para impedir a PEC dos precatórios de ser aprovada do jeito que ela foi ao Senado, vinda da Câmara? Sim, no momento a convicção é de que existem votos para evitar a aprovação da PEC como ela veio. O senador Fernando Bezerra tem consciência da necessidade de negociar e fazer concessões. A gente não tem a pretensão de ter ser dono da verdade ou ter todos os acertos do mundo. A gente pode chegar a composições, mas algumas coisas são muito objetivas. A gente não aceita que você mude, neste momento, a regra de composição do teto, que é o que se tenta fazer quando você muda a data da indexação. E, ao fazer isso, o governo está dando, por exemplo, 2,5, 2,7 bilhões de reais para os outros poderes, legislativo e judiciário. Qual é o sentido de fazer isso durante uma crise? É uma péssima solução. A que o governo bolou, juntamente com o Arthur Lira, com a Câmara, com todo respeito para todos, é uma péssima solução. É importante caminhar nisso. A primeira etapa é evitar a aprovação disso que veio. Estamos negociando, tentando construir um acordo que seja viável, e se isso não for possível, ainda vai para voto. Vai para voto para tentar derrubar a emenda, para tentar apresentar um texto alternativo e para apresentar destaques que possam ir retirando os pontos que são os mais negativos.
Agora, senador, só uma pergunta, e para ficar bem claro isso, os precatórios, a previsão na proposta de vocês é que os precatórios fossem pagos integralmente no ano que vem, 2022. Isso. Mas isso não vai criar, o Yuri até falou disso, mas eu queria ouvir do senhor, o meteoro não vai continuar existindo, atrapalhando as contas do país? Não, a gente tem que entender que o precatório é consequência de erros de gestão. Você não pode pegar essa conta dos erros de gestão e jogar nas costas do credor, da dona Maria, que tem uma dívida que o governo não quer pagar há 10 anos e que agora decide que quer parcelar. Não pode fazer isso. Então, a gente faz a separação dessa verba no ano de 2022 e apenas em 2022. E para o período seguinte, são criadas uma série de alternativas para a composição e gestão desse passivo. A gente tem que estimular o governo a fazer o contrário do que ele faz hoje. Hoje, todos os governos protelam os processos. Tentam jogar isso para os seus sucessores, para os próximos governos. O que a gente quer fazer é trazer um estímulo virtuoso. Fazer com que o governo negocie, antecipe os processos, consiga descontos, e aí esse valor, que seja objeto de desconto, vai ser sempre extra-teto. Ele vai poder ter uma margem para fazer isso. A gente vai ter que encaminhar soluções. Eu não posso encaminhar soluções jogando a culpa em quem tem um crédito para receber, foi para a justiça, ganhou, e agora fica sabendo que não vai receber. Yuri. Senador, vou aproveitar a entrevista que foi dada pelo presidente da Câmara agora à tarde, Arthur Lira, em que ele chegou a colocar a hipótese de se promulgar como mudança na Constituição o que vier de entendimento comum entre Câmara e Senado, ou seja, seria uma promulgação fatiada, se eu entendi corretamente o que disse o presidente da Câmara. O senhor acredita que isso seria um caminho possível para se conseguir viabilizar o pagamento do programa social já em dezembro ou mais tardar em janeiro, e as outras questões, como, por exemplo, emendas do relator, que é uma polêmica, que tem controvérsia dentro das duas casas, não só no Senado, também na Câmara, isso ficar para um segundo texto ou para uma nova discussão na Câmara? Segundo a afirmação do líder do governo no Senado, não existe intenção de fatiamento. Tecnicamente é possível, mas não parece fazer sentido. O que a gente quer fazer é deixar de lado discussões, por exemplo, uma matéria extremamente meritória, você voltar a garantir parcelamento de dívidas de municípios. Foi inserida na Câmara para conseguir os votos necessários para aprovação. Não tem nada a ver com o Auxílio Brasil, não tem nada a ver com o precatório. É só uma vantagem concedida novamente para os gestores municipais. É importante, precisa ser discutido agora, não. Ele quer tirar isso, o Arthur Lira? É claro que não quer. É só manobra e tentativas de ganhar vantagens em nichos. A gente tem que focar. A pandemia hoje no Brasil é uma pandemia de fome. As pessoas estão morrendo por necessidade. O governo já teve muito tempo para desenvolver esse projeto e não o fez. Agora é corrigir os erros. Então, logo o Senado vote, tenho certeza que a Câmara dos Deputados vai poder fazer a aprovação naquilo que ela concordar. Eu abro um pouco aqui o assunto, deixando de falar um pouco da PEC dos precatórios, mas porque é um ponto importante. O senhor mesmo chamou de absurdo o texto que veio da Câmara para o Senado. E também já houve críticas a outras matérias que estão paradas no Senado nesse momento. ICMS dos combustíveis, reforma do imposto de renda. Qual o impacto desses textos pararem no Senado? Por que eles não são votados no Senado? Você tem um problema muito claro de construção dos projetos. Você tem projetos votados de forma atropelada, muitas vezes votados sob inspiração das verbas repassadas, das emendas do orçamento secreto. E quando esse texto chega no Senado, a gente tenta submeter ele a uma análise mais crítica, mais técnica. Uma mudança no imposto, como ICMS, impacta diretamente em estados e municípios. A gente tem que fazer a conta. Onde é que isso vai ser recuperado? A proposta de reforma do imposto de renda, que tem pontos positivos, ela reduz a arrecadação do Estado, da União, no caso, em cerca de 50 bilhões. Como isso vai ser recomposto? A gente não pode tratar as coisas, porque estamos na véspera de uma eleição, para tentar ganhar voto, para tentar agradar o público. A conta tem que fechar no final do dia. Não dá para fazer o que está se fazendo hoje, uma tentativa totalmente atropelada, totalmente contrária ao discurso liberal clássico, de que seria de você ter um equilíbrio fiscal. Não é o que se quer fazer. Repito, está se tentando alterar uma regra para resolver um problema X e estou criando 10 outros problemas. Qual é o sentido de você manter emenda de relator e orçamento secreto? E aumentar esse valor? Qual é o sentido de abrir espaço para aumentar o valor do fundo eleitoral? É uma discussão velha. A Câmara perdeu essa discussão e agora quer reabrir aproveitando a desculpa da fome do brasileiro. A gente vai lutar ao máximo para não deixar que isso aconteça.